Senhoras e senhores, meninos e meninas, isto é uma viagem pela música. RCE. As músicas mais badaladas do momento. Amocha comigo. Esta é exclusiva. Agora vem aí a música. Tens alguma batida para mim? 5, 4, 3, 2, 1, 0. O programa vai começar. RCE. Ora, muito boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos a mais um Política Politiquices. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril de 2015, e já estamos no quarto programa desta emissão. Claro, eu há pouco dizia que se calhar não ia haver este programa, por razões que às vezes acontecem, o trânsito e por aí fora, mas desta vez o José Barros, o nosso amigo, ele chegou aqui a correr aos estúdios, a transpirar, mas chegou. Olá, boa noite, José, como está? Boa noite a si e a todas aquelas pessoas que estão neste momento a ouvir. Então, como é que foi essa corrida até aqui aos estúdios? Porque deu-me parecer que o amigo chegou aqui. É muito fácil isto acontecer, porque estamos aqui no fundo a apanhar a hora de ponta, não é? Em que as pessoas estão todas na estrada e o tempo ainda não é o ideal para as pessoas andarem tranquilamente nessas mesmas estradas e, portanto, há sempre atrasos. E de maneira que hoje é especial, além de ainda adicionalmente tem havido alguns acidentes por aqui e acolá a dificultar o trânsito. Não é? Mas o que importa é que conseguimos chegar mais ou menos dentro dos limites que tínhamos combinado. É verdade. Então, hoje, neste quarto programa, vamos falar um bocadinho daquilo que já tínhamos combinado aqui há umas semanas atrás, esse tal encontro que houve em Lisboa, não foi assim? Exatamente, portanto, houve aqui um encontro dinamizado pela Comissão que pretende instalar o Partido de Portugal, Democracia e Justiça, juntamente com associações cívicas e outras organizações socioprofissionais da sociedade portuguesa, no sentido de recolhermos os apoios em toda a sociedade civil. Muito bem. E como é que então correu o encontro? Qual foi as iniciativas, as resoluções para o futuro, claro? Pronto, é assim, aquilo basicamente, esta reunião que foi promovida pela Associação 25 de Abril, dado que se realizou nas instalações sede, portanto ali no Chiado, na presença da direção da Associação, na pessoa do Presidente, que é o Coronel Vasco Lourenço, e outras pessoas que normalmente são o seu braço direito na administração da própria Associação. É claro que nós estávamos expectantes sobre o que seria o resultado, pelo menos o acolhimento da Associação 25 de Abril. Como todos sabem, envolve os antigos militares que participaram na Revolução do 25 de Abril de 1974 e que, obviamente, constituíram uma associação com estatutos próprios que, segundo a própria direção, têm de ser, obviamente, respeitados e, portanto, tira da intervenção político-partidária a própria associação, o que à partida, claro que colocaria alguns problemas relativamente ao resultado daquilo que nós queríamos que fosse esta reunião, onde participamos nós e membros destacados dos principais movimentos cívicos com posições políticas relativamente à situação que o país vive e, nomeadamente também do ponto de vista de uma crítica que não só as pessoas comuns fazem, mas também algumas organizações superiores do ponto de vista
de certos núcleos que têm interesses políticos e que fazem análise política e sociológica, vão tentando implementar e trazendo algum valor a esta discussão, porque alguns acreditam que não é pela constituição de novos partidos que se consegue dar a volta à situação, mas é pela intervenção cívica, isto é, fazendo com que as pessoas intervenham cada vez mais nas ações de discussão das decisões políticas e que também intervenham mais contestando as próprias políticas governamentais, não é? Claro, claro. Isso vai ser, como é que é dizer, essas intervenções, a seu ver, serão assim tão fáceis de fazer? Digamos que os cidadãos terão essa liberdade de fazer essas intervenções, essas reclamações perante o Governo, as instâncias os actuais que estão no Governo? Será assim tão fácil de elaborar isso ou não? Eu penso que, à partida, não é muito fácil, porque o problema aqui essencial é como organizar essa própria intervenção, porque neste momento as pessoas nem sequer sabem como é que poderão intervir e também muitas vezes que posições defender para que elas sejam consideradas ao nível da governação. Porque aquilo que as pessoas sentem é que protestem ou protestarem nunca serão ouvidas. Nomeadamente, acreditou-se numa fase da nossa vida política que se os cidadãos conseguissem assinar uma série de petições para rever determinados princípios legais e até defenderem questões pontuais de justiça social, achavam que através das petições conseguiriam obter decisões favoráveis. Ora, a prática mostrou exatamente o contrário. É que criam-se instrumentos que depois não têm pernas para andar, porque é preciso que essas petições, para além do seu valor de justiça, sejam acolhidas no Parlamento, porque por norma o Parlamento até admite a discussão essas petições, e algumas delas com milhares e milhares de assinaturas dos cidadãos a defender um ponto de vista e, por norma, eles fazem o elogio da praxe, que é muito bem, obrigado aos cidadãos por intervirem nesta matéria ou naquela, e depois nós, a Assembleia, que é o que eles costumam fazer, chumbam a própria petição. Portanto, cria-se um instrumento que em si é inócuo, não tem caráter de aplicabilidade, não tem caráter de eficácia e, portanto, não funciona. Não funcionando é aquilo, como o meu avô costumava dizer, é um verbo de encher. E, portanto, não nos adianta muito enverdar por caminhos que já estão traçados, não é? Traçados por um sistema que quer a todo custo ter o controle da decisão política. E, portanto, os cidadãos neste momento lutam por tentar descobrir meios e formas de conseguir realmente dar a volta a um sistema que está fechado à participação do povo. Não é? Pois, aliás, prevê-se que não seja assim tão fácil como o amigo diz, porque tem que se primeiro criar então o canal, o fluxo que permita chegar até ao governo, até às instâncias que possam e têm o poder de mudar, de alterar alguma coisa. E claro que não, portanto, o povo, como diz o amigo José, tem que se unir nessa condição, não é assim? Pronto, é exatamente. E é como eu digo, que temos que aqui fundamentar um bocadinho a organização do próprio povo. E eu vejo, no fundo, dois caminhos possíveis e que foram defendidos na reunião que tivemos na Associação de 25 de Abril. Do ponto de vista da organização dos movimentos cívicos, para criarem aqui uma união que represente todo o povo. E, por outro lado, dinamizar a criação de partidos verdadeiramente democráticos. Portanto, esta é a via que nós temos de seguir. Porque todos os partidos
se autoproclamam democratas, mas depois no seu funcionamento são tudo menos democratas. Aquilo que nós sabemos é que em qualquer momento e em qualquer organização as pessoas são chamadas a votar em alguém, a dar o seu voto de confiança ao mando de alguém, porque é isto que está em causa. Nós só escolhemos quem é que manda, e a partir daí os escolhidos para mandar mandam mesmo como querem e lhes apetecem, e muitas vezes até nem lhes apetecem, mas são pressionados para o efeito, não é? E portanto é aquilo que eu costumo dizer na discussão que tenho com as pessoas que ainda acreditam ser possível escolher homens sérios, honestos. Nós conseguimos dar volta ao contexto, que é falso, porque por mais sérios que sejam, por mais íntegros que sejam, quando vão para um cargo de direção, são logo rapidamente atacados por todos os corruptores e, a bem ou a mal, são de facto corrompidos. Porque nós sabemos muito bem que há duas formas de corromper alguém. De uma forma aliciante, portanto, entregando dinheiro para ele assinar uma determinada decisão, ou então, por isso, simplesmente afrontando, ameaçando, e até muitas vezes de uma forma bastante agressiva, que põe até em causa a vida dessa pessoa. E não precisamos mais longe, se olharmos para a instância judicial, temos casos de juízes que são ameaçados por estarem a defender causas em julgamentos muito mediáticos, muito políticos, e evidentemente já chegaram ao cúmulo de matar animais de estimação dessas pessoas, como aviso, não é? Claro. Portanto, infelizmente, esta é que é a realidade. Nós temos uma sociedade em que existem pessoas boas e existem pessoas más, e existem pessoas que não se podem considerar nem boas nem más, mas são simplesmente demónios, porque vivem apenas obcecadas com o dinheiro e tudo fazem para ganhar o mais possível de dinheiro, roubando ou inventando esquemas de roubo do dinheiro que pertence aos outros. E, no fundo, toda a economia, não sendo uma economia justa, nem havendo uma economia social, é evidente que ela está sempre dedicada a encontrar formas de roubar, entre aspas, dinheiro aos outros, quer seja por preço excessivo, quer seja por obrigações duvidosas, etc, etc. Muito bem. Portanto, para resumir, para resumir, então, esse encontro, o que é que se tirou de positivo? Pronto, o que se tirou de positivo foi somente o posicionamento claro da própria associação, que nos disse perentoriamente que nunca poderia apoiar a criação de um partido político, mesmo que na sua intenção fosse democrático. Porque estatutariamente eles não podem estar a intrometer-se nas questões político-partidárias, por um lado. Por outro, estão disponíveis para gerar discussão, para fazer com que os vários movimentos se aproximem uns dos outros e conversem no sentido de encontrar formas e vias de dar volta ao contexto. Isto é, à partida mostraram-se muito limitados. Contudo, o que foi positivo nem foi tanto a receptividade da Associação 25 de Abril, mas sim o entendimento que se gerou entre a Comissão Criadora do Partido e os representantes das associações e movimentos cívicos. Eles acabaram por perceber que, na prática, o Partido Democrático tem apenas uma regra de ouro que garante essa democraticidade. E é somente isto. Uma vez que os dirigentes não podem ter o poder de mando, temos então de fazer com que esses próprios dirigentes não tenham esse poder. É muito fácil. Basta pensarmos como é que funcionam os condomínios. Todos os condóminos, portanto, os que fazem parte de um conjunto de habitações que estão num prédio ou num determinado condomínio fechado, são soberanos para decidir questões comuns. Ou seja, ninguém poderá estar a intrometer-se na vida privada um do outro, mas deve debater tudo aquilo que for o território comum deles todos.
Portanto, como o nosso território comum é o país, é evidente que todos os cidadãos devem intervir para escolher o seu futuro. E, portanto, não podemos entregar essa escolha às chefias, aos administradores governativos. Devemos fazer com que eles possam propor, e é esse o seu papel, porque tem mais informação e mais conhecimento, mas não podem decidir sobre as propostas. A decisão compete aos cidadãos, porque, no fundo, são os cidadãos que vão ficar sujeitos ao que estiver decidido. E, portanto, quando as pessoas decidem qualquer coisa a que vão submeter-se, é evidente que a submissão a isso é muito mais fácil e muito mais generalizada, porque concordaram todos que era assim o caminho, logo, de uma forma muito simples e muito pacífica, entregam-se a concordar com a sua aplicação. Portanto, cria-se aqui um sistema de solidariedade social muito mais forte e de paz social também muito mais alargada. Sim, Paulo. Eu queria perguntar, e acha que, portanto, hoje atualmente o povo português estará disponível para, digamos assim, se unir e fazer essa alternativa, essa mudança, dar a voz, gritar pela justiça, ou pensa que o povo português ainda está muito ainda está muito dividido em partidos? Quer dizer, não sei se está a compreender a questão. Sim, estou. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão massacradas com a ideia dos partidos. E os próprios movimentos cívicos que estão a crescer, que estão a aumentar de número, que é uma coisa inconcebível, portanto, no fundo só vai aumentar a sua divisão, não é? A divisão entre os cidadãos, fazem-no por uma simples razão. É que já perceberam que os partidos não resolvem problema nenhum. E porquê? Porque habituaram-se a associar a ideia de partido a um grupo de mandantes. E aquilo que eu achei positivo, eu também achava antes desta reunião, que as pessoas não queriam ouvir falar de partidos, não queriam ouvir falar de poderes concentrados e, portanto, já estão quase que a ficar em vésperas de uma anarquia, não é? De uma anarquia, isto é, a tentarem cada um formar o seu grupo e tratar das suas coisinhas e não querem saber da organização cimeira do próprio Estado. O que eu vejo é que, por vezes, as pessoas não sabem que forma se pode aplicar para que as coisas funcionem na base dos partidos. Porque eu vi que, por exemplo, no início da reunião, os movimentos cívicos disseram-se logo: eu, se for para criar partidos, nem quero ouvir falar disso, não queremos falar disso, somos contra partidos, queremos é vê-los no caixote de lixo, queremos é vê-los destruídos, queremos é ver os políticos presos, tudo isso. E depois, quando lhes expliquei que o problema não é haver ou deixar de haver partidos, o problema é haver pessoas que dirigem e mandam conforme lhes apetece. E aí eles ficaram mais atentos. E quando lhes expliquei que no interior de um partido, se os dirigentes não puderem decidir nada e precisarem das aprovações de todos os militantes para o que quer que seja, na tal regra da administração do condomínio, já é diferente. Acaba-se com o poder de mando e acaba-se com a possibilidade de corrupção, porque assim o corruptor já não tem ninguém a quem massacrar. Ou seja, só se ele quiser massacrar todos, não é? Todos, pois, aí, lá está. Isto é, no fundo ficamos todos contentes, porque o corruptor, se quiser levar a sua avante, tem que corromper todos. É claro. Ou seja, tem que pagar a todos. Ótimo, maravilha. Ganhamos todos milhões. Isso já são 10 milhões depois. Portanto, nada contra. E, portanto, quando as pessoas ficaram de frente para este meu argumento, sossegaram e disseram: isso aí é outro assunto. Porque realmente o nosso maior problema é confiarmos em homens que, uns a seguir aos outros, nos dizem que são os mais sérios do mundo e depois chegam lá e fazem todos o mesmo disparate, não é? Portanto, não há a ver que nós é que não sabíamos como dar a volta ao contexto, mantendo os partidos. E, portanto, foi nessa base que eu lhes expliquei. É daí que nós queremos, efetivamente, constituir um partido que internamente tenha regras, as chamadas regras estatutárias, não é? Isto é uma obrigação que eles têm de proceder daquela maneira. No fundo, gerir as coisas políticas em condomínio. Isto é, sempre que a direção
colocar uma proposta de decisão, não passa de uma proposta. E ela só pode ser executada por essa direção se tiver a aprovação claramente maioritária dos militantes. Ora, se transportarmos isto para o plano do país, vemos que temos já instrumentos que façam isto funcionar. Porque é possível, através das ferramentas informáticas, eu ter acesso à opinião de todos os portugueses em cada momento da vida política do país. Aliás, a própria comunicação social sondagens e por aí fora, faz isso. É exatamente as sondagens. A própria comunicação social mostra como é que é muito fácil saber qual é o pensamento dos portugueses face a um problema, não é? Sim, sim. E por vezes, é a própria comunicação social que lidera a contestação. Lidera no sentido de mostrar aos governantes que as suas tentativas de propostas podem ir contra o sentir geral da população. E não é por acaso que muitas vezes os governantes têm mudado o sentido das decisões por causa disto mesmo. Eles conseguem estar atentos àquilo que as sondagens fazem chegar através da comunicação social e já começam a mudar o sentido das decisões, o que é bom. O que é bom porque prova que a pouco e pouco vamos dando passos pequenos em direção a um sistema que poderá ser mais perfeito. Nunca haverá nada perfeito, como é óbvio, mas vamos caminhando para algo mais perfeito. E, portanto, nós temos ferramentas que funcionam muito bem e que poderão ser usadas para auscultar a opinião de todos os cidadãos. A partir do momento que as pessoas sentirem que estão a ser ouvidas e cada voto é importante para que o governo adote ou não adote uma proposta, é evidente que vão interessar-se na participação. Porque um dos argumentos dos movimentos cívicos é dizer que as pessoas não estão preparadas para a participação ou pura e simplesmente nem querem participar. Só que as pessoas não estão preparadas nem participam porque já perceberam que podem falar contra uma parede pura e simplesmente. Ninguém as vai ouvir. Podem falar o que quiser porque depois não se toma em consideração o que eles pensam. Por outro lado, há outro perigo, que é dizerem que as pessoas não têm informação ou não têm formação para tomar certas decisões. Ora, nada mais errado. Porque, segundo os princípios da governança, está estabelecido que uma proposta tem de ser apresentada de uma forma simples a quem tem de decidir. E quem tem de decidir, obviamente, é uma linguagem mais simples, tem também, é claro, informação mais reduzida e por isso é que não chega a dizer que o governo quer fazer um diploma de lei que, por exemplo, facilite os despedimentos. Ele tem de explicar toda a avaliação que essa própria lei teve de realizar, porque antes de se aprovar um determinado diploma há estudos que nos dizem o que é que vai acontecer quando esse diploma for aplicado. Pronto. E, portanto, isso tem de ser transmitido às pessoas. Isto quer dizer que vai haver aqui uma comunicação muito mais intensa entre quem governa e entre quem é governado. E todos, em conjunto, vamos aprender coisas. E, portanto, vamos elevar o nível cultural do próprio país. E, portanto, estamos aqui, no fundo, entre aspas, a matar dois coelhos com uma cacetada, não é? Isso é bom, isso é bom. Claro, estamos a promover realmente a educação e formação dos cidadãos para que participem, para que se esclareçam, para que tenham mais informação. Que sejam um povo mais ativo, vamos dizer. Exatamente. Assim. E, portanto, e mais culto também. Claro. Porque os sistemas ditatoriais têm essa virtude, entre aspas, que é a de tornar um povo ignorante. Porque cria-se um bocadinho aquela ideia de que só as elites é que sabem, o povo é ignorante, é estúpido e, portanto, nem sequer deve ser ouvido, porque só ia dizer as neiras. Portanto, enquanto continuarmos nesse sistema primitivo de governo, é óbvio que não existe evolução cultural das pessoas. Portanto, o próprio processo de democratização obriga a uma melhoria intensa e gradual da própria cultura. E, portanto, as pessoas começam a ser conhecedoras e a ter muita informação e, embora no início possam produzir alguns erros de decisão com o tempo,
vão começando a ser também muito competentes nas suas próprias decisões. Não é? E aprender, não é? Aliás, basta-nos ver como é que é o trajeto de um político. Começa por ser um nabo autêntico, um autista, porque só percebe muitas vezes de trambiquices e de maldades e de mentiras e aldrabices, e depois, com o ato da governação, vai começando a ter uma cultura mais elevada em termos do que é a gestão do país. Portanto, a prática faz, de facto, a cultura e melhora também o nível cultural de cada um de nós. E, portanto, só quando houver, de facto, democracia participativa de todos, é que a cultura dará também um salto enorme, porque todos participam do conhecimento. E ao participarem do conhecimento, terão também decisões mais esclarecidas. Este processo envolve mesmo isso, envolve, de facto, que as pessoas se tornem cada vez mais conscientes para, ao mesmo tempo, também conseguirem dar decisões mais acertadas, não é? Pois, lá está. Portanto, é um caminho que todos vamos ter de trilhar. Isso é um caminho e é um mecanismo que tem que ser aplicado e, sendo assim, como diz o Dr. José Barros, acho que o povo, um povo ativo culturalmente, politicamente, é preciso, porque só assim é que se podem tomar as melhores decisões. Não vamos dizer que são todas boas, mas pelo menos as melhores. E só, isso assim terá benéfico, porque um povo que fica na ignorância ou fica na inexperiência, quer dizer que é um povo que vai ser sempre domado até ao fim. Portanto, e facilmente manipulável. E manipulável, portanto, e hoje acho que a geração mais nova já não vai ser assim, mas ainda temos uma geração muito acima da média de idades, que não tem aqueles estudos ainda e pronto, não tem os mesmos níveis escolares, mas que ainda votam, não é? E é por esses que tem que se fazer isso mesmo, porque são eles que ainda são as bases do nosso país e temos que também que eles comecem a ver um bocadinho e a ser ativos no caminho que Portugal tem que avançar, não é? Tem que ter. Sem dúvida, sem dúvida. E aliás... Sim. Vamos só terminar este tema, depois passamos a outro, que eu tenho aqui mais perguntas já. Exatamente. Pronto, a questão é esta, é que relativamente aos jovens, nós de facto, agora que temos também uma formação de base mais elevada, ao mesmo tempo estamos a afastá-los da vida política, porque eles sentem que a situação política ou partidária não corresponde àquilo que são as suas ânsias e as suas motivações e, portanto, pura e simplesmente de uma forma enojada, afastam-se, não é? O que é pena, e, portanto, daí ser vital nós conseguirmos implementar um projeto político-partidário democrático e, ao mesmo tempo, conseguir organizar a ação popular. E, portanto, na sequência do que ficou decidido na reunião, é que os movimentos cívicos iriam interessar-se, por um lado, na viabilização desse partido democrático, perceberam, enfim, que efetivamente os partidos não são democráticos, mas há forma de os tornar democráticos internamente, e a governação, obviamente, também não é democrática, mas há forma de a tornar democrática, fazendo com que todos participem, com que todos aprendam. É claro que podemos começar a um nível muito inferior, mas no médio e longo prazo teremos um país muito mais adulto, muito mais evoluído e vamos ganhar décadas de avanço cultural relativamente ao presente. Isso não tenho dúvidas. Agora, do ponto de vista da congregação dos movimentos cívicos, aí sim a Associação 25 de Abril disse que tinha uma palavra a dar. E essa palavra é no sentido de ser, digamos, uma cabeça de um esquema de organização cívica, onde todos os movimentos poderão participar para poderem depois lançar ações concertadas na opinião pública e de mobilização até nos protestos. E isso compete-lhes a eles, compete-lhes porque realmente eles também, como nós sabemos através da sua direção, têm muitas vezes protestado contra o sistema a que nós chegamos, contra o defraudar daquilo que eram os princípios que eles queriam aplicar com a Revolução, não é? E também já deram mostras de que, se for mesmo necessário, eles próprios também tratarão de organizar uma força política que consiga mudar o sistema por dentro. E, portanto, foi nossa intenção, como conclusão da reunião, que depois de se formar um partido político democrático,
nós conseguimos levar numa só legislatura todos os movimentos cívicos à Assembleia de uma forma muito simples. Basta constituírem-se listas de deputados onde os cabeças e número 2 dessas listas sejam representantes dos vários movimentos cívicos que existem no país. E, portanto, quando as pessoas acreditarem no nosso projeto, perceberem, e ao que julgo já fizemos testes no sentido de sentir que as pessoas realmente percebem o que é um partido democrático e que nós o queremos ser, e, portanto, quando sentirem que nós somos realmente o partido certo que nos vai conduzir à democracia, vão apostar em nós e, portanto, com isso conseguimos levar numa só legislatura todos os cidadãos, representados, é claro, pelos seus movimentos cívicos, à própria Assembleia. E é isto que nós queremos. Nós queremos colocar na Assembleia as várias sensibilidades, sejam cívicas, sejam sindicais, sejam socioprofissionais, a debater o futuro político do país. E, portanto, com isto, teremos feito aquilo que a Associação 25 de Abril chama de revolução democrática. Ou seja, através dos instrumentos legais que atualmente existem e eleitorais, nós criamos um partido que levará todos os cidadãos ao Parlamento para começar a falar a sério sobre o que nós queremos para o país. E, portanto, cumprir-se-á a tal revolução democrática com a qual nós nos comprometemos a prosseguir. Porque no Congresso que a Associação de Cívios fez na Fundação Carlos Gouveia, onde eu próprio apresentei uma comunicação sobre esta temática, ficou-se com a ideia que efetivamente era preciso fazer alguma coisa, mas não de uma forma violenta, mas de uma forma inteligente, não é? De uma forma inteligente, isto é, utilizando os instrumentos que nós já temos, vamos usá-los para criar qualquer coisa que tenha regras, que tenha disciplina, para evitar que os maus caráteres continuem a dominar o panorama da política portuguesa. E porque basta-lhes, de uma forma muito simples, retirar o poder de mando. É isto que é a nossa mensagem e foi isto que a própria Associação entendeu por bem ser uma estratégia a trilhar daqui para a frente. Muito bem. Vamos ter que avançar, porque o tempo passa a correr. Vamos ficar com um espaço musical. Vamos ouvir então Os Homens da Luta e o Povo Pá, e voltamos já a seguir para a continuidade desta emissão Política e Politiquices aqui na Rádio Clube Imigrante. Pois é, camaradas, pá! Vamos lá fazer uma análise macroeconómica da situação, pá! Aquelas coisas que falam os economistas e os comentadores que todos os dias nos entram em casa pela televisão adentro, pá! Sabem tanta coisa, pá! Sabem tudo, pá! E é disto que eles nos falam, pá! Dos nossos problemas, pá! É o desemprego, pá! Corrupção, pá! Endividamento, pá! A depressão, pá! O aquecimento, pá! A recessão, pá! E como se isto não bastasse a reação, pá! E os oprimidos, pá! Os endividados, pá! Os suprimidos, pá! Os separados, pá! Os desvalidos, pá! Desalinhados, pá! E sem abrigo, coitadinhos, dormem no chão, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Então e o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? E o povo, pá! E o povo, pá! Mas então e o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? São indigentes, pá! São insolventes, pá! São repetentes, pá! Delinquentes, pá! É só aumentos, pá! Despedimentos, pá! Aluimentos, pá! Desinvestimentos, pá! E os camponeses, pá! Os professores, pá! Os reformados, pá! Os pescadores, pá! Os subsídios, pá! Os ordenados, pá! As dívidas e os grandes malparados, pá! E o povo, pá! Olha! E o povo, pá! E o povo, pá! Coitadinho, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? E o povo, pá! E o povo, pá! Mas então e o povo, pá? Quer dinheiro para comprar um carro novo? Ah, pois quer, pá! O povo também quer Ferraris, pá! O povo também quer Maseratis e Bentleys e Lamborghinis, pá! Porque é só para o Cristiano Ronaldo e para os jogadores da bola, pá! O povo também quer o novo Mercedes SLK 200 cinzento metalizado com os tops em pele e a manete de espetança sem
povo, pá! E o povo, pá! Oi, sim, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo. E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo, pá! Porque este já está velho. É verdade, um carro novo porque este já está velho. Então, de regresso a este Política Politiquices, o quarto programa aqui na Rádio Clube Imigrante, como sempre com o nosso amigo José Barros, ele que nos falou já um bocadinho do que foi então esse tal congresso que aconteceu em Lisboa. Já resumiu aqui um bocadinho, claro, e vamos continuar a falar um bocadinho desse congresso na próxima edição da Política Politiquices. Hoje tinha aqui um assunto que também é notícia, e foi notícia este fim de semana, porque estão a decorrer as eleições municipais aqui na Suíça, portanto a nível municipal, onde os portugueses podem votar. É verdade, os portugueses podem votar, quem tenha o permisso C, portanto a autorização, como se costuma dizer, o vista, é o vista, mas aqui na Suíça diz o permisso C. Portanto, aquilo que dá direito a votar municipalmente, portanto, para as eleições municipais, não para as federais. As federais têm que ser mesmo de cidadania suíça. Mas a gente já pode votar aqui, eu já posso votar. Pois é verdade. E, amigo José Barros, eu este fim de semana estive até a falar com um político, não é? Um membro de um partido, que são os Verdes. Aqui são os Verdes, portanto, eu estive à conversa com ele, que é o Miguel Limpo. Portanto, ele está no Facebook, o Sr. Miguel Limpo, ele que faz parte então do partido Os Verdes, e depois eu obtive então a notícia que este ano, não sei porquê, mas parece que há um membro de um partido, de cada partido, que é português ou luso-descendente. O que é que o amigo José Barros tem a dizer sobre isto? Aqui na Suíça, atenção. Sim, só tem uma leitura. É assim, no contexto da União Europeia, faz todo sentido que deixemos de considerar países e passemos a considerar regiões. Se tentarmos estabelecer aqui um paralelo com o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos da América, do Norte, não é? Vemos que todos aqueles Estados poderiam ser considerados no passado países, entre aspas, não é? Ora, a partir do momento em que fazem todos parte de uma unidade maior, os Estados Unidos, é claro que o que nós queremos na Europa também são os Estados Unidos, mas neste caso da Europa, considerar-se-ão depois os antigos países como regiões, não é? Regiões. E se pensarmos na Suíça como uma região, obviamente aberta a receber pessoas de outras regiões e vice-versa, isto é, a levar pessoas suas da Suíça a outras regiões da Europa, não é? Obviamente que faz todo o sentido que, para escolher uma direção governativa nessa região, todas as pessoas que aí residem devem, obviamente, escolher esses dirigentes. Portanto, faz todo o sentido. Portanto, a Suíça, no fundo, está apenas a dar um passo em frente naquilo que é a tendência da União Europeia, que é o esbater fronteiras, o deixar de pensar nesse afastamento que são os países e começar a pensar mais em termos de região, cuja população é composta de pessoas provenientes de toda a Europa. Basicamente seria esse o futuro. E, portanto, faz todo o sentido que, sendo aí residentes, ajudando essa região ao seu desenvolvimento com a sua força de trabalho, não é? E também participando nas despesas dessa região com os seus impostos, e ao mesmo tempo usando os benefícios que a região dá aos seus residentes, é evidente que é bastante lícito e que faz todo o sentido que todos os seus residentes votem na escolha dos seus dirigentes. Nada a apontar em relação a isso. Claro. Eu até fiz uma ironia, foi que disse assim, é bom termos políticos aqui portugueses, claro, e é bom sinal, é sinal que portanto, estamos a integrar-nos na Suíça, e é bom que a Suíça, portanto, nos faça confiança, não só pelo nosso trabalho. E maior integração, sim, maior integração. Claro. É isso mesmo. E não só para o nosso trabalho, porque o português aqui é bem visto em geral, não é?
portanto é bem visto como um bom trabalhador e sendo assim temos uma boa reputação nessa área e é bom, é de louvar, portanto, que agora eu estava a falar com ele e espero bem, mas é que aqui vocês políticos aqui sejam um bocadinho diferentes daqueles de Portugal e não levem a Suíça à bancarrota, porque já temos Portugal como está e se vocês levam aqui isto à bancarrota, não sei para onde é que havemos de ir depois, mas isto foi uma ironia minha, foi só uma parte que eu fiz, mas foi só mesmo para rir. Porque... isso também depende muito da honestidade das pessoas, porque claro. O sistema basicamente que existe de governação, não é? Que existe em Portugal é muito semelhante ao que existe na Suíça, porque existem também dirigentes que decidem. O problema é que nós chegamos à triste conclusão que os dirigentes portugueses, obviamente saídos do povo português, são da pior espécie. Portanto, quer dizer que nós, como povo, deixamos muito a desejar e só somos, se calhar, bons quando nos sentimos em local estranho. Portanto, por isso é que as pessoas na imigração também se portam melhor e são muito mais honestas, muito mais positivas. É certo que também recebem mais. Portanto, são mais acarinhadas e, portanto, a pessoa também sente-se bem e acaba por colaborar. Está aí a prova de que as pessoas, mesmo que tenham um fundo, não tão bom como os outros povos mais avançados em termos intelectuais, quando sentem que estão a ser justamente remuneradas e consideradas, acabam por tornar-se muito boas, não é? Claro. Isso é a prova de que só falta ao nosso país criar condições para uma boa remuneração, para uma melhor participação de todos, para uma melhor consideração, para um melhor trato entre todos, não é? Para que consigamos também ser mais evoluídos como são outros países do Norte da Europa, não é? Claro, aliás, eu costumo dizer que dá a impressão que nós portugueses, quando vamos para outros países e conseguimos vencer, porque é que conseguimos vencer? É o que eu pergunto, porque gostamos de mostrar aquilo o que nós sabemos fazer. Em Portugal, se calhar, não mostramos tanto, não sei porquê, também porque talvez... E somos mais respeitadores também, quer dizer... Claro, parece que... Nós vemos o comportamento cívico de qualquer pessoa no nosso país, no país de origem, é único. Quando vai para fora, melhora. Melhora porque, não sei se é o efeito de vergonha, sei lá, qualquer coisa assim do género. E as regras são diferentes. Que a pessoa seja melhor. Aliás, claro. Eu até me ri com isso. Há pessoas que, por exemplo, vivem na Suíça e, obviamente, têm um comportamento cívico que, quando chegam a Portugal, já não é o mesmo. E eles mesmo dizem, eu se estivesse na Suíça, se fizesse isto, Jesus, eu próprio me sentiria mal. Mas aqui não sei porque é falso. É verdade. Lá está. Não há dúvida que são sempre melhores. E, portanto, a questão aqui é também, ao mesmo tempo, fazermos com que as pessoas se sintam justamente consideradas, não é? É o que falta aqui, para que, no fundo, também seja um bocadinho... Dá o valor, claro, dá o valor aos nossos, é isso mesmo. E exatamente. acho que isso aí, às vezes, é a falta, é mesmo os nossos estudantes tiram os cursos e depois vão trabalhar para fora, são geniais, e quer dizer, em Portugal não são. Isso aí eu não compreendo. Aqui no CERN, que todos conhecem o CERN, e o Jabarros conhece o CERN, portanto, que é o centro científico aqui da Europa e do mundo, e está aqui. Portanto, eu conheço vários colegas meus e conhecidos que trabalham e são portugueses. Ora, digamos, então, portugueses no CERN, e quer dizer, e são agradecidos e são recompensados pelo trabalho, quer dizer, e são bons, e vieram de lá, de Portugal, quer dizer, eu não percebo, Portugal tem aquelas mentes geniais, só que nos aproveitam, não deixam são atrofiadas, como nós sabemos. É isso mesmo. Até porque depois também o sistema de chefia em Portugal, por causa das manias das classes, não é? Claro. É diferente. Eu vejo, por exemplo, critica-se muito a Alemanha, mas eu vejo, por exemplo, um engenheiro que seja dirigente de um determinado departamento a ser o primeiro a pôr as mãos no objeto e na máquina, a trabalhar, não tem qualquer problema. Um engenheiro cá, português, tem logo a mania que, por ser engenheiro, já manda nos outros e não tem que fazer nada. Pronto, lá está. Esta tal mentalidade, a tal mentalidade do elitismo das classes. Nós aqui em Portugal temos essa parolice. Continuamos a dar demasiada importância aos estudos que as pessoas têm, quando no fundo todos nós temos os nossos estudos, todos nós temos a nossa formação de vida e todos nós temos o nosso valor, e conforme o valor que cada um tem, vai para a função que está adaptada. É isso que as pessoas têm que perceber. Portanto, que as pessoas são adaptáveis conforme o valor e a especificidade que têm.
Agora, em Portugal não é assim que se veem as coisas. Nós em Portugal ainda vivemos de uma grande parolice de classe. Porque eu sou engenheiro doutor, portanto baixa a bola. O senhor doutor, pronto. E pronto. O título de senhor doutor, nós sabemos chega. Que os países mais evoluídos não é assim que se comportam. Os próprios dirigentes são os primeiros a dar o exemplo. A dar a deitar a mão às coisas. Exatamente, a vergar a mola. É verdade, é isso mesmo. Eu tenho aqui um exemplo muito grande. O meu pai trabalhava na EDP, que agora obviamente já é reformado, e muitas vezes os alemães vinham instalar grandes máquinas nas barragens, não é? Porque eram as pessoas que sabiam daquilo. E ficavam admiradíssimos, não é? Porque os engenheiros alemães vinham com uma equipa de operários, não é? Para, digamos, trabalhar a máquina e pô-la no sítio para lá e por aí fora, e eram os engenheiros os primeiros a arregaçar as mangas e a vestir o fato de macaco, a ajudar a carregar as peças e fazer aquilo que as pessoas consideram o tal trabalho de pessoas da limpeza ou do operário, não é? Eles ficavam boquiabertos. Os nossos engenheiros, sentados, engravatados e não sei o quê, e com o seu fatinho, sentados à secretária a ver a coisa, não é? E quando aparecia o engenheiro alemão de fato de macaco, eles pensavam que eram operários, não é? E desconsideravam logo a pessoa. Só que aquele engenheiro tinha muito mais valor do que o engenheiro português, porque o engenheiro português pode ter uma cabeça cheia de teoria, mas depois na prática são nabos. Têm dificuldade em fogem ao trabalho. O ensino não demonstra muito a prática das coisas. Mete-lhes fórmulas nas cabeças e depois acabam todos por ser apenas meros administradores das coisas e não conseguem ser uma mais-valia para a ação laboral. E, portanto, nós estamos, no fundo, a desperdiçar dinheiro com pessoas que não ajudam ao tecido produtivo. E, portanto, é por isso que a nossa sociedade não é tão produtiva. Os alemães, digam o que quiserem deles, claro que têm os seus defeitos e têm, muitas vezes, a mania da superioridade, mas, em alguns aspectos, eles demonstram porque é que têm essa superioridade. É normal. Porque eles deitam as mãos à obra, não estão à espera que a obra que se construa com a cabeça. Não é? Portanto, isso é tudo uma mentalidade que nós vamos ter de alterar, vamos ter de acabar com as parolices do passado, do elitismo das classes, da mania da importância e da mania dos títulos. Que ainda abunda, não é? Sim. E o que mais me entristece muitas vezes é ver que mesmo até as classes, aliás, as faixas etárias mais jovens, que já deveriam estar imunes a isso e libertas dessa polícia toda, já continuam a ficar orgulhosos porque têm um curso. E depois, na prática, não são um grande valor, nem são uma grande mais-valia para as empresas. E depois queixam-se que só quando emigram, lá está, é que mudam logo tudo, quando emigram é que começam a fazer sobressair os seus valores. Porque a prática, do meu ponto de vista, é que tudo ensina. Não é o curso que ensina as pessoas, é a prática. Claro, é preciso cria uma outra abertura em relação à prática. Eu aprendi mais, se me permite, com a experiência que aqui tive na Suíça, até o dia de hoje, que o 12º ano que eu fiz em Portugal. Portanto, lá está, eu aprendi mais nestes anos todos de trabalho que estudar até o 12º ano. E acredito. Portanto, e coisas que eu nunca pensei fazer. Comecei a trabalhar, como se costuma dizer, a limpar retretas, fui para as obras, fui para o comércio, e por aí fora, e coisas que eu nunca pensava fazer, e fiz-as. E hoje orgulho-me daquilo que eu aprendi. E é produtivo. Hoje tenho tanta experiência que já não me mete medo ir limpar aquilo, ou ir consertar aquilo, ou ir para o comércio a vender aquilo. Porquê? Pronto, adquiri experiência e a experiência conta muito. E ao mesmo tempo também vai-se aprendendo e com aqueles que sabem. Portanto, isso é que é a vantagem. Portanto, eu costumo dizer, agora digo que para cargos, há cargos que os estudos, claro, convém ter a teoria, porque a teoria também é importante. Mas se eles fazem a teoria, pois não querem a prática, claro que a prática é diferente. Quando se está em frente à realidade do trabalho, é muito diferente daquilo que se aprende na escola. E depois temos que aplicar as coisas, não é? E pronto, é o que acontece. Bom, José Barros, ainda temos 5 minutos ou são 21 e
Portanto, eu só queria aqui uma coisinha, é o nosso amigo Bruno Saraiva, ele que fala desta questão de que o Governo vai penalizar quem não mudar contratos de luz e gás. Eu também ouvi isso, mas numa rádio FM, por acaso ouvi esse problema, não é? Até foi na televisão, para já não sei, um advogado ou alguém assim, que disse para as pessoas, quando recebessem essas cartas para mudar o contrato, para não fazerem. Claro. Portanto, o que é que o amigo tem a dizer a esse respeito? É simples. Para responder ao nosso amigo. Sim, nós já estávamos habituados a esta prática governativa, porque já sabemos que este governo é o mais liberal capitalista que tivemos alguma vez no período pós-revolução. Só que são artistas, isto é, sabem muito bem como manipular a opinião pública. Numa primeira fase, o que aconteceu, porque isto é um folhetim que já tem capítulos anteriores. Numa primeira fase, quando as pessoas começaram a ser incomodadas pela pressão das empresas do setor energético, queixaram-se, como é óbvio, não? Queixam-se à DEC, queixam-se às instituições, etc. E então, o governo, para dar uma de bonzinho, veio dizer, pronto, então já não será em 2015 que terão que passar para o regime liberalizado de preços, mas sim em 2017, ou seja, aqui deu uma folga de mais 2 anos. É claro que na perspectiva do consumidor isto foi bom. A pessoa dizia, pronto, o governo ajudou-nos, já não vamos ser obrigados em 2015, pronto. Depois, isto é claro que, conhecendo este governo de aldrabões como nós conhecemos, e de autênticos vigaristas que no fundo só têm uma intenção, e é de sacrificar os objetivos do Estado e até desmembrar o Estado e dar mais pujança ao setor económico privado, percebia-se que isto era um presente envenenado. Qual foi o presente envenenado? O governo, apertado pela necessidade eleitoral de não ter muita contestação por parte dos cidadãos, ou mais contestação ainda, não é? Porque isto, no fundo, era mais um ponto para a contestação dos cidadãos. Acalmou. Isto é, pronto, estejam lá descansados, que isto agora só é 2016, eles respiraram de alívio. Conclusão. A seguir, e isto sim, já sendo fiéis ao seu pensamento político, aprovam outra portaria, uma portariazinha, que diz somente isto. Para não haver volta a dar, porque isto é que é a ideia, para não haver volta a dar ao contexto, vamos penalizar quem está nas tarifas reguladas. Para quê? Para quando chegar ao fim do prazo não venham com mais contestações, porque já vai estar tudo tão igual que já tanto dá estar no sistema regulado como no sistema liberalizado de preços. Pronto. Resolveram a questão. Isto é, chama-se isto, eu até fiz uma publicação hoje no Facebook nesse sentido, chama-se isto dar uma no cravo e outra na ferradura, em que este governo é extremamente fértil. Nós sabemos que eles são os artistas desta historieta de dar uma no cravo, outra na ferradura. Isto é, tentar agradar a gregos e a troianos enganando pelo menos uma parte. Não é? Porque, obviamente, eles não querem enganar o poder económico. Eles com o poder económico têm uma relação privilegiada, um bocadinho até opaca, que nós não sabemos qual é que será, não é? Mas, claro que percebemos que existe sempre uma negociação entre os senhores ministrozinhos deste governo e determinados setores de interesse económico privado, não é? É claro que um dos grandes santos deles, Ricardo Salgado, já se lixou todos. Portanto, já não tem ali um mandante. Mas terão outro. Claro. O setor energético realmente dá cartas. Está completo da economia e toda a economia depende, de facto, da energia, não é? E, aliás, já na década de 90, em pleno governo de Cavaco e Silva, havia um ministro dele que dizia que o futuro iria ser o mercado energético. Não há dúvida, está aí. É verdade, está aí. O setor energético é que manda na economia toda. E eles basta mexer na produção do petróleo e abanam o mundo. É e, portanto, não há dúvida que este governo tinha que fazer esta jogada habilidosa de tentar enganar o povo que vota, mas continuar a trabalhar para os interesses do poder económico que os comanda. Daí que a importância de termos um povo mais culto para perceber e entender estas brincadeiras. Rapidamente e a não se deixarem enganar por pseudo-governantes que não valem coisa nenhuma, não é? Claro. Bom, amigo Jabarros, já chegamos ao fim então desta emissão, desta quarta emissão do programa Política e Politiquices, mas antes disso vou deixar aqui uma pergunta, à parte.
o amigo José Barros já comprou, então, ou já fez as tais escrituras de terrenos no céu? É boa. Isso é bom, não é? Para enganar os eleitores, agora existem os chefes de uma determinada igreja para enganar os crentes, não é? Mas pronto, é para que as pessoas vejam, e é assim, mas eu não fui eles, atenção, eles são os grandes espertalhões, não é? Claro, São os grandes espertalhões. Agora, eu acho que quem é o louco no meio disto tudo é quem ainda usa tudo, é quem ainda tem muito. Claro, e depois lá está o tal povo que não para a oportunidade de negócio, não é? Claro, mas isso é um absurdo, eu chamo isto de um absurdo, porque é louco, onde é que se já viu? É uma loucura, é mesmo. Sabe? A comprar escrituras no céu. É. Vamos lá, pronto, está bem, vamos ser sócios de Deus, não é como se costuma dizer. Vamos ser todos sócios. Muito bem. Este mundo parece estar a entrar já não é só um manicômio. O manicômio tem cada vez mais loucos em fase terminal de vida. Claro, e depois ainda há loucos que os seguem e que os escutam. Claro, esse é que é o problema. Há alguma coisa em relação ao destino desta civilização, porque alguém põe isto no sítio e cria um bocado de juízo às pessoas, ou então está tudo perdido. Está tudo perdido, é verdade. Bom, meu amigo, olha, chegamos então ao fim, depois desta parte irónico. Foi um prazer estar aqui consigo, como sempre. Então, uma palavra aos nossos ouvintes. Pronto, resta-me agradecer a todos os nossos ouvintes pela paciência que têm em ouvir-nos e desejar uma ótima semana daqui para a frente, com muitos sucessos, e que aquilo que nós vamos falando lhes sirva de alguma coisa e alento para iluminar um bocadinho que todos nós temos de percorrer em comum. Assim, Paulo, um grande abraço e até breve. Pronto, e foi assim então este Política Politiquices, o quarto programa. Na próxima quinta vamos tentar, se não for em direto será indiferido, fica aqui o aviso, porque claro, há sempre aqueles imprevistos e o tempo também não pode chegar a tudo, mas tudo faremos para que esta emissão continue aqui neste horário na Rádio Clube Imigrante. Portanto, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A todos uma ótima boa noite e não se esqueça que daqui a sensivelmente 20 minutos vamos ter mais um programa Fados à Noite com o amigo Fernando Maia, por isso não perca e fique na sintonia da Rádio Clube Imigrante. Eu voltarei então para a próxima, em breve estarei aqui com vocês. Ok, então uma boa noite, boa tarde ou bom dia e então até breve. Da mata de armas na mão, não é soldado de profissão, não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia, a meio diz: de uma fazenda faz um país, de uma fazenda faz um país. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Meio da mata, um homem novo do Emerá, do Emerá, do Emerá. Na mídia quente vai despertando da areia ao mar. Agora ou nunca, não há guerra. Agora ou nunca, não há guerra. Foi em fevereiro, no dia 4, 61. Angola existe, povo há só um. Angola existe, povo há só um. Colonialismo não passará,
Você acabou de ouvir a emissão de mais um locutor RCR. Passe um dia feliz e fique na companhia da Rádio Clube Imigrante no seu dia-a-dia.